E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa terceira aula do nosso mini curso e eu vou passar para vocês um resumo das ferramentas que nós iremos utilizar. Vamos começar então pela linguagem de programação que eu mais gosto, que é o Python. O Python é uma linguagem de programação de alto nível, conhecida por ser uma linguagem extremamente simples, principalmente se você já tem um conhecimento em outras linguagens de programação, como C, C++, C Sharp. E ela é conhecida justamente por essa simplicidade. Então, uma pessoa escreve um código, você consegue interpretar, ler o outro código sem muita dificuldade. Esse é um dos exemplos aí da facilidade em Python. Além disso, é amplamente utilizado em desenvolvimento web, data science, automação, machine learning, inteligência artificial e muitos outros campos. Além disso, o Python também é conhecido por ter uma vasta gama de bibliotecas e frameworks que facilitam muito o dia a dia de quem está programando. A gente tem, por exemplo, as bibliotecas NumPy, Pandas, SciPy, StatModel, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, PyDub. Falando agora de framework, a gente tem o Django, né, muito conhecido, Flask, PyTest, Web2Py e diversos outros. Ou seja, o Python realmente facilita a vida de quem está programando. Agora vamos falar do Spyder, que é uma IDE, ou seja, o ambiente de desenvolvimento integrado projetado exclusivamente para programação em Python e tem uma interface amigável e ferramentas muito poderosas, principalmente para visualização, matrizes, objetos, variáveis, estruturas. Então, o Spyder é particularmente útil para análise de dados e desenvolvimento científico. Para quem também está começando a aprender, eu sugiro utilizar o Spyder, porque a visualização de tudo que você está fazendo é muito melhor quando comparado, por exemplo, a uma IDE como o VS Code. Então, com o Spyder você tem mais controle, principalmente se você trabalha com números. Falando agora das IDEs online, a gente vai começar pelo Google Colab. Principalmente a gente vai falar das GPUs, né? E o Google Colab ele é baseado em nuvem e permite a execução de código Python diretamente no seu navegador. Inclusive, se você estiver trabalhando com Machine Learning e precisar de acesso gratuito às GPUs, utilize o Google Colab. GitHub, vamos falar de GitHub e principalmente a automação de tarefas, você guardar os seus códigos, corrigir exercícios, fazer testes unitários. Então, o GitHub é uma ferramenta maravilhosa, uma ótima ideia, você pode utilizar gratuitamente. O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte que facilita o trabalho colaborativo em projetos de software. Permite que desenvolvedores trabalhem em conjunto e também possui uma funcionalidade muito interessante, útil também, que é o versionamento de códigos. Ou seja, à medida que você for alterando os seus códigos, né, o seu conjunto, o seu projeto, você consegue verificar como ele estava há um mês atrás, ou de repente você pode fazer uma integração contínua com testes unitários e a partir de um erro você detectar qual alteração que foi feita para que aquele erro fosse gerado. Então, uma ferramenta excelente, vou falar dela, vou falar de integração contínua, vou falar de versionamento de código também. Continua comigo. Falando agora do framework PyTest, é uma estrutura de teste em Python que simplifica a escrita e a execução de testes unitários. Oferece uma abordagem muito simples, como tudo no Python é muito simples, e promove aí uma maior confiabilidade no seu projeto, no seu código, seja em pesquisa, seja uma correção de exercícios, seja um projeto específico que você esteja fazendo, você com o PyTest ou GitHub, você consegue fazer aí uma integração e deixar com que o seu código sempre tenha aquele retorno que você espera. Caso isso não aconteça, você vai identificar um erro. O GitHub tem um relatório muito completo de detecção, correção de erros, inclusive sugestões para que você altere o seu código e tenha aí o retorno esperado. Notepad++, não é o Notepad comum, esse daqui é um editor de texto avançado, open source, gratuito e oferece recursos muito além do bloco de notas. E tem suporte a diversas linguagens de programação, C++, C, C Sharp, PHP, até HTML, se você quiser utilizar o Notepad++ para editar o seu código, você vai conseguir. E é muito popular entre os programadores.
Ainda falando de IDEs online, eu quero uma atenção especial aqui no Compiler Explorer, porque é uma IDE excelente e de altíssima complexidade. Suporta diferentes linguagens de programação, inclusive as mais antigas, assim como seus atributos. Então, vou dar um exemplo aqui do C++. Você precisa utilizar o C++ com uma biblioteca específica. Para você ter um determinado retorno específico, você consegue isso tudo com o Compiler Explorer. Então, na aula de Compiler, eu vou explicar como vocês vão configurar a IDE, os atributos, como você coloca o input, como você verifica a saída, a parte ali do assembly. Então, realmente é muito útil para entender o impacto do código-fonte no nível de montagem e otimizações realizadas pelo compilador. Então, preste muita atenção, não percam a aula do Compiler Explorer, que vai ser muito útil tanto na pesquisa quanto no próprio mestrado e até no doutorado. Agora, vamos falar do Matcha, que é um editor online de documentos que oferecem diversos recursos muito interessantes e muito eficientes na confecção dos seus documentos. Então, oferece recursos avançados para edições acadêmicas, matemáticas e computacionais. Possui capacidade de inserir texto, símbolos matemáticos, desenhos, funções e até mesmo linguagens de programação com a flexibilidade de editar templates. Então, você está criando o seu documento acadêmico, você pode editar o espaço para que você coloque a sua linguagem de programação, seja em Python, seja em C++, seja em PHP ou qualquer outra. Então, além de tudo que eu já disse, possibilita a criação de gráficos e diagramas, tudo isso em um ambiente integrado, em nuvem e realmente totalmente intuitivo. É uma ótima ferramenta, inclusive para, como eu falei, edição de artigos, pesquisa, resumos, exercícios acadêmicos, pois permite, além de todas as opções disponíveis, salvar diretamente em HTML para inserção de sites e blogs online. Então você pode criar o seu documento e já salvar em HTML. Claro que possui outras extensões também, como por exemplo PDF, ou você pode pegar uma parte do seu código e exportar para LaTeX. Enfim, são muitos recursos interessantes que vão auxiliar em muito na sua pesquisa.